Hora de pensar na vida e no tema Problemas que nos assolam. No livro de Mateus, no capítulo 2, verso 13, está escrito: Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Os problemas chegam em nossa vida para nos tirar a paz, a comunhão com Deus e nos tirar o solo. É isso mesmo, nos sentimos sem chão. Quantas vezes não sabemos como agir diante daquela situação? Não sei se vou ou se fico. A verdade é que precisamos entender que nem sempre é hora de avançar e nem sempre é hora de recuar. Então, o que fazer quando eu não sei o que devo fazer? Devemos buscar a resposta de Deus porque só o Espírito Santo pode nos dar direcionamento. É verdade que precisamos ser fortes e corajosos, mas não necessariamente imprudentes ou impulsivos. Também devemos ser cautelosos e sábios, e não medrosos e paralisados. O que fazer então quando não se sabe qual caminho seguir? Orar e esperar a resposta de Deus para não tomarmos decisões apressadas. Há um provérbio que diz: se o problema tem solução, não esquente a cabeça, porque ele tem solução. Se o problema não tem solução, não esquente a cabeça, porque não tem solução. Estamos sempre rodeados por problemas e às vezes eles parecem ser infindáveis. Mas todo problema tem solução, ainda que nem sempre seja fácil solucioná-los. Mas a solução mais assertiva chama-se orientação de Deus. Quando buscamos a Deus, estamos nos dirigindo em direção à orientação dele para resolver o tal problema. E quando buscamos a Deus, temos a certeza que ele nos mostrará a sua vontade, conforme está escrito no livro dos Salmos, no capítulo 32, verso 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. É promessa do Senhor estender as mãos para aqueles que o buscam com sinceridade. Ele ouve nosso clamor e responde a ele. Certa vez, quando um médico me disse que eu precisava fazer outra cirurgia no joelho, essa seria, na verdade, a terceira. E dessa vez, ao invés de artroscopia, como nas duas últimas vezes, ele me disse que seria agora necessário abrir o joelho e fazer uma raspagem no osso. Então cheguei em casa e comecei a orar e a chorar, dizendo ao Senhor: Senhor, estou com muito medo, porque desde as duas últimas cirurgias eu sentia muita dor, muito mais depois da cirurgia do que antes de operar. Eu tenho sinovite crônica no joelho, a qual não tem cura, e todos os médicos por onde passei sempre queriam me operar. E eu acabei caindo na lábia de 2 e prejudiquei e muito a minha locomoção. Antes das cirurgias, eu caminhava, até corria. Depois da cirurgia, comecei a mancar com constância e perdi tanta massa muscular que já não conseguia mais correr. Atravessar uma rua para mim era impossível. Eu tinha que esperar o último carro passar, porque senão eu não conseguia correr o mínimo que fosse para alcançar o outro lado da calçada. E com a notícia que precisaria fazer agora uma cirurgia aberta, corri aos pés do Senhor e orei. E o Senhor me trouxe a palavra de Malaquias, capítulo 3, verso 1. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. E com essa palavra, eu tinha entendido que era para fazer a cirurgia. Então, mesmo com medo, eu disse a Deus: se for da sua vontade, Senhor, será para o meu bem. Passado alguns dias, aproximando um dia para eu fazer a tal cirurgia, eu estava na fisioterapia por causa do cotovelo, quando chegou um rapaz recém-operado do joelho andando com muletas. E eu disse assim: nossa, daqui 2 semanas eu estarei entrando aqui também de muletas para fazer fisioterapia. Foi quando o fisioterapeuta dele me perguntou o porquê.
Então, expliquei a ele todo o caso e ele me disse: Você tá louca? Você já fez 2 cirurgias e não resolveu nada. Só piorou e vai fazer a terceira e ainda aberta? Deixa eu te falar uma coisa. Eu trato muitos pacientes com sinovite e ela não tem cura. Quanto mais você mexe, mais piora. E em alguns casos a pessoa tem artrose antecipada, o que provavelmente será o seu caso por raspar o seu osso. Então eu saí da fisioterapia determinada a não fazer a tal cirurgia e me lembrei da palavra de Deus que me disse o seguinte, que ele enviaria o seu mensageiro para preparar o caminho para ele. E esse fisioterapeuta foi o mensageiro que o Senhor me enviou para que eu não caísse na armadilha de médicos que só querem ganhar dinheiro sem se preocuparem com a saúde de seus pacientes. E querem saber? Fui para fisioterapia, depois para academia e após alguns bons anos ganhei massa muscular de novo, voltei a andar sem mancar, hoje consigo correr normalmente. A sinovite continua lá, no mesmo lugar. Mas hoje não me incomoda mais. Não tomo remédio, apenas faço reforço muscular para não afetar a minha mobilidade. Por isso, independente do problema que você está enfrentando, te aconselho a escutar a voz do Espírito Santo e ser guiado por ela.